Olá, vamos para a leitura de mais uma parte do livro O Apóstolo do Centro-Oeste Brasileiro, Pastor Antônio Inácio de Freitas. Palavra de agradecimento do pastor Antônio Inácio de Freitas. Para mim e para a minha velha, é uma grande alegria ver no papel a descrição de aspectos da nossa vida. Não obstante, a riqueza dos detalhes trazidos pelo autor não se iguala aos momentos vividos pelas pessoas biografadas. O importante, no entanto, é deixar documentado através dos testemunhos de amigos, companheiros de jornadas, familiares e de todos aqueles que fizeram parte da nossa vida, os episódios mais importantes de uma existência. Estes fatos e mais aqueles que se perderam no tempo, quando somados, se transformam numa obra dedicada ao Senhor nosso Deus e ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Agradeço a Deus por ter me dado força, saúde e disposição para realizar um trabalho dedicado a Ele e em benefício daqueles que tiveram a graça de alcançar a sua palavra através de nós. Nada teria sido feito sem a presença da minha amada e querida esposa, irmã Ana Maria de Freitas. Da história do trem até o dia de hoje, ela tem sido fiel a mim e à obra do Pai. Presente em todos os momentos da minha vida, sua dedicação é incomensurável. Mesmo agora, com sua saúde debilitada, ela não deixa de comparecer às reuniões da igreja para participar e rever os irmãos e irmãs. Sou grato a Deus por tão dedicada companheira, a todos os nossos filhos, genros, noras, netos e bisnetos que nos dão alegria e estão sempre presentes para a nossa felicidade. Todos os pastores que nos ajudaram a construir esta tão grande obra, tanto em Goiânia quanto no Distrito Federal, culminando com esse elevado campo nacional do Guará. Enfim, a todos os obreiros e irmãos que nos acompanharam durante os nossos quase 60 anos de ministério pastoral. Alguns mais próximos, como o meu fiel amigo, companheiro e ajudador, saudoso pastor Abílio Rodrigues da Silva, que dorme no Senhor. Outros que participaram no dia a dia e muitos que nos seguiram nas nossas pregações. Ao pastor Josué Guedes e irmã Maria Guedes, filho gerado no coração, pela presença nesta obra literária, como também pela amizade sincera e dedicação em nosso ministério e vida particular. Finalmente, os nossos mais sinceros e profundos agradecimentos ao pastor e escritor Inesilo Nascimento Cunha, pelo amor, coragem e determinação em colocar no papel os mais importantes fatos da nossa vida. Tarefa difícil que só foi vencida pela amizade e carinho que ele tem por nós. Graças a ele temos o privilégio de ver em vida o registro da nossa história, que nada mais foi do que uma total e exclusiva entrega à palavra, à obra do Senhor e ao amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pastor Antônio Inácio de Freitas. Agora leiamos Palavra do Autor. Aqui se narra uma linda história de lutas e conquistas, uma história que lembra aquelas narrativas do livro de Atos, dos Atos dos Apóstolos. Antônio Inácio de Freitas é um homem com uma chamada de Deus para um ministério que consideramos pioneiro e apostólico. Homem com uma fé audaciosa, com experiências profundas que com certeza nos farão refletir
um pouco em até que ponto nos dedicamos realmente ao engrandecimento do reino de Deus aqui na terra. Bem, deixe-me relatar ao prezado leitor em que circunstância foi possível a edição desta obra que hoje modestamente lhe apresentamos. Ainda estávamos na Itália quando o Senhor nos falou da seguinte forma: Eis que o vosso tempo será curto nesse país. Os levarei de volta ao vosso país de origem, pois tenho uma grande obra para ser feita por vosso intermédio. No dia 16 de junho de 1999, chegamos a Brasília com um sentimento no coração de que este seria o lugar que o Senhor queria que estivéssemos. Recebemos vários convites para nos instalar em outras cidades, outros estados e até mesmo para retornarmos à Bolívia como missionários, onde pela graça do nosso Deus já havíamos trabalhado por um período de 17 anos, deixando muitos filhos na fé e amigos e uma boa parcela de pessoas evangelizadoras. Porém, na condição de servo, aprendemos que não temos o direito de decidir quanto ao lugar que devemos trabalhar. Apenas obedecemos à doce voz de Deus, que sempre nos levará ao lugar onde possamos frutificar, estando a orar. O Senhor colocou em nosso coração o primeiro trabalho que deveríamos realizar: escrever a biografia do nosso querido patriarca Antônio Inácio de Freitas, bem como um documentário do ministério que Deus colocou nas mãos desse valoroso servo. Assim, com a aprovação de Deus e a disposição de quem de direito, colocamo-nos a trabalhar, pesquisar, ouvir, perguntar, questionar, e é impossível externar em palavras como fomos edificados e como aprendemos nesses meses. Agradeço a Deus pelo privilégio de ser escolhido para esta tão nobre missão. O meu primeiro questionamento com Deus foi: por que eu, Senhor, diante de tantas pessoas mais experientes neste tipo de trabalho? Por algumas vezes tentei esquecer, porém foi impossível. A cada dia era inquietado pelo Senhor para o desempenho desta tarefa. Sei que vários servos de Deus tentaram, se prontificaram, porém, aprove a Deus a escolha deste, que se considera entre tantos outro o menor para efetivar este trabalho. Em meio ao nosso convívio evangélico, Deus também tem usado homens que se destacaram pela sua vida de obediência a Ele, fidelidade e grande desprendimento na expansão do seu reino. Se voltarmos ao passado, ao início da história das Assembleias de Deus, veremos homens ocupados com a obra do Senhor e que diziam, como o apóstolo São Paulo: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Cada povo e cada geração tem os seus heróis, cujos feitos relevantes são lembrados e admirados com muita estima. E é isto que faremos através desta edição. Queremos trazer a conhecimento público o depoimento de um herói na luta da propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Seguindo o exemplo de Daniel Berger e Gunnar Wingren, muitos brasileiros foram contagiados pela operosidade e exemplos daqueles pioneiros, sendo mais tarde também chamados pela misericórdia de Deus para exercerem um santo ministério. Dentre muitos outros, destacamos o servo do Senhor, pastor Antônio Inácio de Freitas, nome conhecido em todo o cenário pentecostal brasileiro. Homem humilde, conhecedor e preservador da santa doutrina dos apóstolos, que nós, com muito respeito, cognamos, sem desmerecer tantos outros nomes, o apóstolo do centro-oeste brasileiro. Antônio Inácio de Freitas foi a semente da grande obra da Assembleia de Deus
na região centro-oeste de nosso vasto Brasil. Sua passagem por Anápolis, Goiânia e tantas outras cidades proporcionou o avanço do Evangelho. Por fim, o valente guerreiro trouxe o Evangelho pentecostal para Brasília, a nossa bela capital, sendo o fundador da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, cuja obra cresceu como uma árvore frondosa, cujas sombras se estenderam em todo o estado de Goiás e Distrito Federal. À proporção que Brasília ia crescendo, a Igreja a Assembleia de Deus também ia se expandindo. E agora, depois de passado algumas décadas, esse ministério se apresenta cada vez mais firme e mais fecundo. Vale a pena ler este maravilhoso livro por algumas razões. Primeiro, porque narra uma história incomum de um homem realmente comprometido com Deus, o que lhe proporcionará muita edificação espiritual. Segundo, porque fornece informações de como as Assembleias de Deus foram instaladas no Planalto Central. E terceiro, porque evidencia a fidelidade de Deus e como ele age nas mais variadas circunstâncias para que a salvação seja proclamada. É, portanto, esta a história, a fé e o heroísmo do pastor Antônio Inácio de Freitas. História que fez história nos anais assembleanos do Centro-Oeste, com repercussão em todo o território brasileiro. Com grata alegria passamos a relatar, para que através do seu testemunho outras vidas sejam motivadas a realizar o trabalho do Mestre com amor, fidelidade e fé. Pastor Inesilo do Nascimento Cunha. Deus abençoe vocês e aguardo vocês na próxima leitura.